agradeço ao pastor Dalton, agradeço também ao irmão Forma, aos presentes, por hoje nos encontrarmos aqui neste lugar com essa oportunidade de nos aprofundarmos um pouco na palavra de Deus, com o objetivo maior de que o Espírito Santo nos guie nesta vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. O maior poder criador, o maior poder do universo, aquele que todos nós um dia olhamos e acreditamos como o ser todo-poderoso, ele tornou-se humano. E acreditar em um Deus que ama o ser humano é a chave para começar a amar a si mesmo. Se Deus considerou você tão importante, se Deus me considerou tão importante, ao ponto dele se tornar, assim como eu, um ser humano, é porque eu tenho muito valor. É porque você tem muito valor. Deus se fez humano, e o Deus que eu creio, e o Deus que eu prego, é aquele Deus que se torna humano. É aquele Deus que exalta a pessoa humana. É aquele Deus que nunca desiste do humano, mas que amou o humano, amou o ser humano de tal maneira que entregou-se a si mesmo para dar vida verdadeira àquele que nele crê. Deus se tornou humano porque acreditou no projeto humano, porque acreditou no humano. E o humano pode receber esse poder de Deus na sua vida, se ele também acreditar nesse Deus que acreditou no humano. E vimos que ele estava cheio de graça e de verdade. Eu não creio em um Deus cheio de condenação, cheio de reprovação. Um Deus que transforma pelo medo e pela ameaça. O Deus que eu creio é o Deus que está no Evangelho de João, cheio de graça e de verdade. Quanta bondade, quanto amor, quanta confiança, quanta crença no próprio ser humano. Nós só cremos nele porque ele creu em nós primeiro. Nós só podemos acreditar nele porque ele acreditou em nós primeiro. Eu creio nele porque ele creu em mim. É uma crença por correspondência. Cheio de graça e de verdade. Graça é amor. Cheio de amor e de verdade. Pleno de amor e de verdade. E o seu amor, ele não se esvazia nem na cruz, pelo contrário. Ele foi traspassado na cruz. E o que dele saiu foi mais uma vez amor. Tem uma história do Evangelho de Lucas que precede o Evangelho de João, que diz que um homem na cruz, ladrão, condenado, bandido, ele acreditou em Jesus. E talvez seja uma das pessoas que mais manifestou fé no Salvador. Por que num Salvador? No Salvador. Por quê? Porque ele manifestou uma fé maior do que os outros. Porque ele estava morrendo. Ele não estava salvando nem a si mesmo. E agora quem iria acreditar nele? Todos abandonaram, outros zombaram. Ninguém acreditava que ele ia salvar a humanidade, porque ele mesmo não estava salvando a si mesmo. E zombavam dele dizendo: você não pode salvar nem a você mesmo, como que você quer salvar os outros? Mas mesmo diante da incredulidade, da escuridão, da negação do mundo, houve um homem de mau caráter, um homem sem caráter, houve um homem de má índole, houve um homem que não poderia mais viver na sociedade, porque a sociedade o considerou indigno da vida, e este homem condenado à morte, ele creu no Salvador, que também estava com ele condenado à morte.
Mas o que mais me impressiona não era a crença desse homem em Cristo. O que mais me impressionou não foi que o homem creu em Jesus. O que mais me impressionou foi que Jesus creu naquele homem. Aquele homem só creu em Jesus porque Jesus creu primeiro nele. Segundo o Evangelho de Lucas, quando Jesus estava sendo condenado e zombaram dele, ele disse: Pai, perdoa eles. Pai, dá a eles o perdão, o teu perdão. E Jesus ainda desculpou eles, dizendo: eles não sabem o que fazem. Essas palavras se conectaram com outras coisas que aquele ladrão na cruz ouviu falar de Jesus. Certamente, como um transeunte, havia topado com Jesus em algum lugar. Certamente conhecia as histórias de Jesus, como ele tratava bem as pessoas, como ele tratava bem os renegados, como ele cuidava e amava dos feridos, dos mazelados, dos sucateados, dos abandonados e esquecidos da sociedade, da rica sociedade de Jerusalém. Certamente ele conhecia as promessas a respeito de Jesus, ou do Messias que ele ouviu falar em algum momento. Mas até então ele não acreditava. Ele tentou resolver a sua vida do seu jeito, e não deu certo. Ele foi condenado à morte, a pena total, a pena máxima, a pena capital. Mas quando ele foi considerado pela humanidade um caso perdido, quando a justiça romana considerou ele irreversível, quando o único caminho diante dele era a morte, ele viu Jesus perdoando homens piores do que ele, os mesmos que o condenavam à destruição e à morte, à vergonha, à turba. Quando ele viu Jesus perdoando e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, eu tenho certeza que neste momento Jesus estava olhando para aquele ladrão crucificado ao lado dele. E enquanto ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus olhou para aquele homem do seu lado. Eu tenho certeza que ele fez isso. E aquele homem entendeu que se Jesus podia perdoar os seus assassinos, era porque ele também podia perdoar a sua vida. E ele acreditou em Jesus, porque Jesus primeiro acreditou. Ele viu ali um Deus crucificado, ele viu ali o Senhor, ele viu ali um rei sendo crucificado, e ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, cheio de alegria, em meio a lágrimas e dor, a zombaria, Jesus garantiu àquele homem a vida verdadeira. Jesus creu no que ninguém mais acreditava. E eu acredito que se Jesus acreditou naquele homem, ele também acredita em você. Ele também acredita em mim. Por isso, eu não desisto. Eu não desisto porque eu sei que Deus está comigo. Não desisto também. Aleluia! Não desista, Deus está com você. Você pode passar por dores, você pode passar por perdas, você pode passar por desilusões, promessas podem ser quebradas, amigos podem trair você, a sociedade pode te condenar, mas fique tranquilo. Aquele bom Deus, o Deus de amor, cheio de graça e verdade, Ele te escolheu. Não pense que foi você que escolheu Ele. Você não o escolheu. Foi Ele quem escolheu você. Por isso, só aceite, só abrace, só creia. Porque você, agora, você já está no paraíso. Agora você já tem a vida verdadeira. Agora você já tem a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu agradeço a Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.